Amém? Então, hoje, a gente vai continuar o texto de Romanos, né, que a gente está quase terminando. Mas, antes de a gente entrar no texto propriamente dito, só quero dar uma recapitulada do que a gente falou semana passada. Né? O que eu falei semana passada? Alguém se lembra? Não? A Ana não veio, então a Ana não vai se lembrar. Tá vendo? Ela não adianta fazer essa cara que você não vai se lembrar. Né? Então, assim, em essência, o que a gente falou é os fortes suportarem os fracos. O resumo do que a gente falou semana passada é isso. Você que é forte na fé, suporte o seu irmão que é fraco na fé. Em vez de julgar o seu irmão com a dificuldade que ele tem, ajude o seu irmão a caminhar. O resumo foi isso. Né? Ajudar o seu irmão a caminhar, não importa questão de dias, não importa questão de comida ou bebida, ainda que comida e bebida para o judeu naquela época, principalmente a comida, era algo extremamente complicado, né? Não era uma coisa simples dele conseguir se alimentar de acordo com as leis judaicas. Então, não era uma questão simples. E para a gente hoje, a gente tem, com certeza, muitas coisas que pesam para a gente hoje. E que, na maior parte das vezes, essas coisas elas fazem parte do nosso universo evangélico. Né? E, na verdade, não tem nada a ver com Bíblia, no final das contas. Né? São só usos e costumes. Não faça isso, não coma aquilo, não beba aquilo outro, não use calça rasgada, não, né? Estou falando isso para a Letícia, estou dando direto para ela. Né? Então, assim, essas coisas. Então, muitas coisas que a gente discute hoje é só uso e costume, não tem nada de Bíblia. Então, é só para a gente tomar cuidado com essas coisas. Amar o seu irmão é mais importante do que ficar com picuinhas, vamos dizer assim. Amém? O título da mensagem hoje é o duplo desafio da igreja. Qual é o duplo desafio da igreja? O duplo desafio é alcançar pessoas, né, espalhar o evangelho, espalhar as boas novas, e, ao mesmo tempo, fazer com que os que estão dentro da comunidade cresçam na sua fé, que os que estão aqui dentro sejam cristãos fortes na fé. Então, ou seja, a gente tem dois desafios: alcançar os que estão lá fora e fortalecer quem está aqui dentro. Amém? Então, esse é o tema da nossa mensagem hoje, e aí eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Romanos 15, do versículo 14 até o 33. Que diz assim: Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Mas antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e o entenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes eu fui impedido de chegar até vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois, se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus,
devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Amém? Então, Paulo inicia aqui falando que precisava fazer o quê? Ser muito claro e franco com toda a igreja, pois a igreja precisava ser confrontada com o evangelho. E ainda que ele considere, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ele considere a igreja de Roma uma igreja madura em alguns aspectos, ele ainda assim confronta a igreja sobre algumas coisas que precisavam ser ajustadas. Todos os apóstolos faziam isso, lembravam a igreja sobre o testemunho de Jesus, da mensagem do evangelho. E Paulo estava cumprindo o seu ministério com os gentios. Paulo foi chamado por Jesus para ser o apóstolo entre os gentios, fazendo uma distinção clara entre os outros apóstolos e o chamado deles, mas que deveria assumir a igreja como alguém que está preocupado com os irmãos, mesmo não tendo sido ele o plantador daquela igreja. Então, para quem não sabe, não foi Paulo quem plantou a igreja em Roma, né? Foi outra pessoa que plantou. Então, esse é o detalhe. E aqui eu queria destacar para a gente, pensar em 3 virtudes que tinham na igreja de Roma e que a gente precisa aplicar para a gente hoje. A primeira virtude, bondade. É uma boa introdução que eu falei hoje, né? Sobre bondade. No versículo 14, ele diz o seguinte: a bondade tem a ver com a disposição de investir tempo e energia para socorrer outras pessoas em suas necessidades. É a disposição de tratar bem aqueles cujas virtudes não os recomendam. Não é verdade? Ou seja, você ser bom com quem não merece, vamos dizer assim, né? É você ser misericordioso com quem não fez por merecer. Isso é bondade. É você estender algo sem aquela pessoa, de fato, estar merecendo aquele gesto de bondade, né? Porque é fácil a gente ser bom com quem a gente gosta, não é verdade? É fácil ser bom com Josué. É fácil ser bom com Rafa. Mas com quem eu não conheço, né? Ou com quem não merece, ou que eu acho que não merece. A segunda virtude, cheios de conhecimento, ainda no versículo 14. Conhecimento significa a compreensão da fé cristã, estando particularmente relacionado à capacidade de instruir uns aos outros. A ideia de pastoreio mútuo não depende só de bondade, mas também de conhecimento. É o conhecimento que governa a bondade. Se a bondade enche o coração de amor, o conhecimento enche a mente de luz. Amém? Hoje, na verdade, a semana foi bem intensa, né? Tá dando muita polêmica essa semana no meio gospel aí, né? E daqui a pouco o diabo gospel vai aparecer, né? Não sei se vocês já viram o diabo gospel, daqui a pouco ele aparece aí, né? Então, ele vai estar falando daqui a pouco por aí. Então, assim, mas o detalhe, gente, é que, infelizmente, porque agora eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque vai ficar difícil para os meninos fazerem edição, então eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, eu não vou dar trabalho para vocês. Mas boa intenção, só boa intenção, não faz uma boa igreja. E só boa vontade não faz uma boa igreja. Porque quando as pessoas têm muito boa vontade, muita boa intenção, mas não têm o mínimo de conhecimento necessário para conduzir, para as bases, criar a base de uma igreja, isso vai dar problema lá na frente. Não é questão de si, é quando. Isso vai dar problema, né? E vira e mexe, a gente vê alguns problemas desse tipo. Pessoas com muita boa vontade, com muita boa disposição em servir, mas que têm dificuldade com o texto bíblico, né? E acho que é só ler e vamos falar, onde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei com eles. Estou falando isso aqui porque esse é um versículo clássico, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre tive dificuldade com esse versículo. Por quê? Onde tiver 2 ou 3 no meu lugar, junto ali,
Ali eu estarei com eles. Todo mundo conhece esse versículo, não conhece? E eu ficava pensando, logo no começo da minha caminhada cristã, e se eu estiver sozinho? Jesus não está comigo? Será que se você estiver sozinho no seu quarto, Jesus não está com você? Então, a gente gosta de usar esse versículo, esse que é o mais básico, mas tem tantos outros, mas o contexto do versículo não é esse, de falar que Jesus só vai estar presente se tiver 2 ou 3 ali. O contexto ali é de disciplina eclesiástica, de correção do irmão, de ajudar o irmão a caminhar. Então, ou seja, se você tiver 2 ou 3, naquele momento de correção, de exortação, Jesus vai estar com vocês para ajudar aquele irmão na correção, na orientação. É essa a ideia, né? Então, para mim entender esse processo, por exemplo, foi uma jornada, porque eu falei, cara, gente, eu preciso ter 2 pessoas para Jesus estar comigo, mas e se eu estiver sozinho? Jesus não vai estar comigo. Olha para você ver o conflito que dá na coisa, né? Então, até a gente entender essas pequenas nuances do texto, demora um tempinho, demora uma jornada. Então, só boa intenção, boa vontade, não se faz uma igreja saudável. Esse é o primeiro ponto. A terceira virtude é o seguinte, pastoreio mútuo, ainda no versículo 14. A orientação recíproca resulta da bondade e do conhecimento. É a bondade, juntamente ao conhecimento, que nos habilita a sermos orientadores eficazes. Vou repetir de novo, a semana está muito intensa. Quando eu falo que, gente, eu não sou o super-herói, eu não sou o salvador da pátria, Sassá Mutema, alguém lembra de Sassá Mutema? Alguém lembra dele? Só os mais velhos, né, que lembram dele, né? Então, depois vocês procuram Sassá Mutema. Não, a Ana também lembra, tem certeza. Tá vendo? A Karina lembra dele também, tá vendo? Então, assim, então, assim, o que eu estou querendo dizer é que na igreja, infelizmente, a gente criou uma ideia de que os pastores são quase seres espirituais. Certo? Estou mentindo? Não? Não estou mentindo. É como se os pastores fossem mais próximos de Deus. Que só os pastores podem orientar, que só os pastores podem corrigir, que só os pastores têm uma palavra divina para poder dar para alguém numa situação difícil, né? E, cara, gente, isso é um problema, porque não é isso que a gente vê no Novo Testamento, né? E é engraçado, não é a visão de igreja do Novo Testamento, não era só os pastores que falam, não são só apenas os pastores que instruem, a igreja se instruía, se exortava, se edificava mutuamente. Então, se você tiver alguma dificuldade, converse com o seu irmão. É evidente que nem sempre o seu irmão vai ter maturidade para te ajudar, mas aí você tem que ter um pouquinho de bom senso para poder saber se ele tem condições de te ajudar, mas se ele está no processo de poder te ajudar. Mas não tenha em mente que existe uma solução em mim, ou na Letícia, ou em qualquer outra pessoa que está há mais tempo aqui. Muito que a gente vai fazer é te orientar biblicamente falando, assim como qualquer um dos seus irmãos podem fazer isso, né? Então, a gente tem que parar com essa mania dessa idolatria gospel, né? Que pastor, se não chamar de pastor, fica ofendido, né? Tem que ser pastor. Agora eu vou falar outra coisa que eu ia falar, mas já pensei, não vou falar mais sobre o que eu ia falar aqui. Já cortei aqui antes de eu falar o que eu ia falar. Mas a igreja se edifica mutuamente, né? Um edifica o outro. É assim que funciona. E essa é a igreja do Novo Testamento, que apresenta para a gente. Não é uma igreja. Existiam os líderes? Existiam os líderes, é óbvio. Mas não existia uma idolatria sobre esses líderes. E quando existiam, por exemplo, os apóstolos chegavam, passavam a régua. Não é assim que funciona a coisa, né? Então, essas 3 virtudes. Lembra disso? Bondade, conhecimento e pastoreio mútuo. Então, se a gente trabalha dessa forma, a gente consegue ter uma igreja saudável. Calvino dizia o seguinte, que aqueles que orientam devem possuir 2 graças especiais, humildade e prudência. Os que se sentem chamados a exortar e, ao mesmo tempo, desejam ajudar os irmãos com seu conselho, devem manifestá-lo tanto pela doçura no rosto, tanto pela doçura no rosto, como no modo gentil de falar. Pois não há coisa pior para a exortação fraternal que a malevolência e a soberba, já que ambas nos impulsionam a desprezar aqueles a quem desejamos fortalecer. Não é verdade? Foi o que eu falei. Não adianta eu falar uma verdade se eu não falo ela com doçura, se eu não falo ela
como brandura, eu simplesmente vou quebrar as pontes. Eu simplesmente vou destruir as pontes com o meu próximo, com o meu irmão. Essa é a verdade da história. Versículo 16 e 17. Nesses dois versículos, Paulo usa a palavra sacerdote, se referindo ao sacerdote do Antigo Testamento. E agora a gente tem uma pergunta que é importante e deve ser feita aqui. Qual é o ministério sacerdotal de Paulo e qual é o sacrifício que ele deve oferecer? Porque se ele está usando sacerdote aqui, envolve sacrifício. Então a resposta ela tem claramente a ver com o evangelho e com os gentios. Paulo se considera um sacerdote e o sacrifício oferecido é o próprio povo gentio. Então, o ministério dele de resgatar os gentios para a aliança mostra que Paulo entrega os gentios como sacrifício vivo. Ou seja, Paulo estava apresentando os gentios como sacrifício. Paulo exercia o papel de sacerdote. Ele entregava os gentios a Deus como sacrifício vivo. Ele fala um pouquinho disso também lá em Romanos, né? Do capítulo 12, que ele fala que nós devemos nos oferecer como quê? Como sacrifício vivo. Ele volta a tocar no mesmo assunto. Agora, a negação do povo judeu em receber o Messias, que foi apresentado nos capítulos 9, 10 e 11, era parte do propósito divino em resgatar os gentios. Olha só, a negação do povo judeu em receber o Messias foi o que trouxe a salvação para nós. Olha só que interessante. Mas não se encha de orgulho por causa disso, como os próprios judeus fizeram, por fazer parte da aliança, pois foi graças à rejeição do povo judeu que o evangelho chegou até nós. Israel não cumpriu seu papel no Antigo Testamento de atrair os gentios para a aliança. Então Paulo coloca base neste argumento e ele cita o quê? Isaías 52:15. E aí você vai falar o seguinte, ele vai citar Isaías 52:15 no versículo 21. E talvez a gente ache que a ideia de Deus de salvar os gentios é uma coisa do Novo Testamento, mas não é uma coisa só do Novo Testamento. Existia essa ideia já no Antigo Testamento, né? Só que numa mecânica um pouco diferente. Eu vou tentar resumir a ideia aqui. Antigamente, qual era o propósito? O povo carregava a presença de Deus, certo? Com o tabernáculo e aquela coisa, onde o tabernáculo ia, o povo estava indo e carregava a presença de Deus, aquela coisa toda, e depois veio o templo. Então, qual a ideia do resgate do povo, do gentio, no Antigo Testamento? A ideia era de que, por onde o povo judeu fosse, ele levasse a presença de Deus, né? E nessa presença de Deus ali no tabernáculo e tudo mais, era como se esse alcance dos gentios fosse através da forma como o povo judeu vivia. Eles conheciam o verdadeiro Deus, então da forma como eles viviam, como eles cultuavam, eles deveriam mostrar isso para os povos à sua volta. Ou seja, era como se fosse uma centrífuga, né? A centrífuga ela faz aquele movimento de fora para dentro, certo? Acho que o furacão faz esse movimento, né? O redemoinho faz esse movimento. Então, de fora para dentro, ou seja, Israel era o centro e o povo circulava em volta de Israel. E a ideia era que o povo atraísse todo mundo para cultuar o Deus verdadeiro. Era essa a ideia. Só que Israel falha nesse processo, assim como Adão falhou lá atrás, e o povo continuou falhando, né? E o povo falhou nesse processo. E aí o que acontece pouco tempo depois? Aí vem todo o cativeiro, vem um monte de coisa, porque o povo falhou em cultuar outros deuses, aquela coisa toda. E aí agora chega no Novo Testamento. O propósito ainda continua sendo o mesmo, que os gentios cultuassem a Deus. E é o que ele está falando aqui em Isaías 52:15. Ele diz assim, ó, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. É o que Paulo está citando no versículo 21. E aí chega no Novo Testamento. Só que, no Novo Testamento, essa dinâmica, ela muda. Em vez de ser uma centrífuga, onde Israel estava no centro, e as coisas são atraídas para lá, para o centro, para Israel. Israel era o foco da coisa, Israel deveria atrair os povos para cultuar a Deus. E aí o que acontece? Tem uma palavrinha chamada diáspora, né, que eram os judeus que não viviam em Jerusalém, que não viviam na Terra Santa. E qual foi o propósito? Como isso aconteceu? O povo foi expulso. Os judeus foram expulsos da terra por perseguição, por outros motivos.
mas em grande parte por causa de perseguição. Então, esses judeus, eles foram o quê? Expulsos de Jerusalém, e aí, olha só, o movimento mudou. Em vez de ser uma centrífuga, ele faz uma centrípeda, ou força centrífuga e força centrípeda. Ou seja, no Novo Testamento, o povo sai para alcançar os gentios. É essa a ideia. Então, ou seja, antes o povo era traído, e agora os judeus são expulsos da sua terra, por N motivos, para alcançar outros povos. Olha que interessante. A ideia é a mesma, os gentios continuavam sendo alvo de Deus, mas Deus mudou a mecânica da coisa, do antigo para o novo. Ele atraía e agora ele manda o povo para fora. Né? Então, ele está falando isso em Isaías 52:15. Paulo está citando Isaías no cumprimento dos judeus da diáspora. Aqueles judeus que não viviam na Terra Santa. E que Paulo, inclusive, é um deles. E ele está mostrando que os judeus que voltariam da diáspora trariam outros povos para a aliança. O uso de Isaías aqui é para dizer que este é o sacrifício e que ele está exercendo o papel de sacerdote, que ele está exercendo este sacerdócio. Paulo está apresentando uma ideia de como o que ele está fazendo tem uma aplicação sacerdotal. E não podemos confundir com Hebreus, onde Jesus é retratado como o quê? O único sacerdote. Jesus confiou a Paulo a missão de ser o apóstolo dos gentios. É bom enfatizar que o ofício apostólico cessou na igreja. A semana foi quente, né? O ofício apostólico cessou na igreja. Não temos mais apóstolos hoje como no Novo Testamento. O cânon das Escrituras está fechado. Não há mais nenhuma revelação nova. O fundamento já foi lançado pelos apóstolos e profetas, e agora precisamos apenas edificar sobre o fundamento que foi lançado, que é quem? O próprio Cristo. Amém? Amém? Amém. Versículo 19, parte B até o 22. De Jerusalém até o Ilírico. Mateus, se você conseguir colocar aí, você pode colocar. A ideia é de que a foto do mapa, se você tiver colocado ela aí. Só para a gente ter um pouquinho da noção do que Paulo fez. Vocês conseguem ver? De Jerusalém até o Ilírico. Paulo anunciou o evangelho por todo mundo conhecido naquela época. E não tinha avião, não tinha carro. Mal tinha uns cavalinhos lá, né, bem ruizinho, né, a pé, navios, e não eram os iates que a gente tem hoje, eram naviozinhos bem precários. Então, ou seja, Paulo anunciou o evangelho nessa área toda. Então, ele proclamou o evangelho entre os gentios. Paulo foi a todos os lugares possíveis e ele demonstra o seu desejo de anunciar o evangelho na capital do mundo, que era Roma, e na Espanha. Esses 3 versículos, do 19b até o 22, ele é o resumo de 10 anos do ministério de Paulo, das 3 viagens missionárias. E a ênfase do ministério de Paulo era entre os gentios, é o que a gente consegue perceber nisso aqui. As viagens missionárias eram muito caras. De Jerusalém a Roma e Espanha eram mais de 4.800 quilômetros de navio. Muita água. Né? Ou seja, não existiam custos, então, muito altos nessas viagens. Em dinheiro atual, a expectativa era que o custo dessa viagem de Jerusalém, passando por Roma e a Espanha, custaria em torno de $200 mil. Então, não era uma viagem barata. A solidariedade do povo, tentando unificar os judeus e gentios. A oferta, ela não era geográfica, ou dos ricos para os pobres, nem sobre etnia, dos gentios para os judeus, mas era como se fosse uma dádiva do povo de Deus. Então, as ofertas tinham essa característica de ser uma dádiva do povo por aquilo que eles receberam dos gentios. Eles receberam a verdade do evangelho e eles doavam para que o evangelho fosse propagado. Para encerrar, eu queria deixar aqui talvez três verdades também, para a gente pensar um pouquinho sobre elas. A diaconia de Paulo, ou o serviço de Paulo, né? Ou a nossa diaconia, o nosso serviço.
Ou seja, Paulo, ele vai a Jerusalém exercer o ministério de misericórdia. Ele está cumprindo a promessa que assumiu diante dos apóstolos de Jerusalém, de que não esqueceria quem? Os pobres. Esse trabalho não era menos digno do que pregar o Evangelho. Era, na verdade, uma demonstração da eficácia do Evangelho e do amor dos crentes. Então, obras sociais não são uma atividade, vamos dizer, secundária da igreja. Faz parte do Evangelho também, ajudar o necessitado. Faz parte do Evangelho, cuidar daqueles que não têm condições de se sustentar de alguma forma. Porque, se você vê, as instruções que a gente tem o tempo todo no Novo Testamento é sobre cuidar de quem? De órfãos, de viúvas e... alguém mais? Os necessitados. Então, a gente sempre vê essa instrução para cuidar de um grupo muito específico de pessoas. Ainda que isso não deve ser o cerne do Evangelho, porque não é, mas faz parte do pacote. Então, nós devemos nos importar com aqueles que não têm condições de se defender por si só, de caminhar por si só. A segunda verdade, a generosidade dos crentes gentios. Versículo 26. Os crentes gentios da Macedônia e Acaia demonstram amor àqueles a quem eles não conheciam pessoalmente. Não é? Porque é fácil de demonstrar amor quando a gente conhece, mas e quando a gente não conhece? Não é verdade? Eles ofertam de forma voluntária, proporcional e sacrificial. Se a gente olhar 1 Coríntios 6, 16, por exemplo, de 1 a 4, 2 Coríntios 8, versículo 9, Atos 24, 17, isso fica claro. Né? Esses textos evidenciam que o amor cristão ele não consiste apenas em palavras, mas, sobretudo, em ação. A comunhão inclui o repartir o pão. Não é verdade? A terceira, a dívida dos crentes gentios. Paulo argumenta que os judeus repartiram com os gentios as bênçãos espirituais. E agora os gentios deveriam repartir com eles as bênçãos materiais. A oferta dos gentios aos crentes judeus não era apenas uma questão de generosidade, mas também uma dívida espiritual. Paulo vê na oferta proveniente das igrejas gentílicas a demonstração simbólica, material e humilde da sua dívida para com os judeus. John Stott, ele escreveu sobre esse assunto e ele foi muito claro, ele conseguiu trazer isso de forma muito clara. Ele fala o seguinte, que o significado primordial da oferta, né, a solidariedade do povo de Deus em Cristo, não era geográfico, como eu falei lá atrás, ou seja, da Grécia para a Judéia, não era social, dos ricos para os pobres, nem sobre etnia, de gentios para os judeus, mas era, sobretudo, religioso, de radicais liberais para conservadores tradicionais. Isto é, dos fortes para os fracos. E especialmente teológico, dos beneficiados para os benfeitores. Em outras palavras, o que eles estavam chamando de dádiva era, na realidade, uma dívida. Amém? Acho que a semana foi bem intensa. Mas, enfim, são desafios. Vamos nos colocar de pé. A gente deve, de fato, como eu vou falar, pensar nesses aspectos, sejam financeiros, sejam emocionais, a necessidade que o seu irmão tem. Né? A gente não deve simplesmente dizer para ele, vai em paz e não peques mais. Né? Vai em paz, Deus te abençoe. Se você pode ajudar o seu irmão, ajude o seu irmão. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado nesse sentido. E seja em questões financeiras, seja em questões emocionais, seja em questões espirituais. Eu sei que Deus tem nos abençoado. E o que a gente precisa é simplesmente demonstrar bondade para com o nosso próximo, demonstrar amor para com o nosso próximo. Né? Como eu disse, verdade sem amor, em outras palavras, a gente pode colocar que seria como grosseria. Na verdade, sem amor, é só um grosso falando, e talvez você não quer ser, e essa pessoa talvez não vai conseguir ser ouvida. Né?
Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque até que o Senhor tem nos sustentado, muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado em nossos corações, que o Senhor nos ensine a amar o nosso próximo como o Senhor amou, que o Senhor nos conscientize de que nós não somos melhores do que ninguém porque cometemos pecados diferentes, porque nossos pecados talvez não sejam tão gritantes quanto outros tipos de pecados, mas que nós carecemos do seu amor, da sua misericórdia, assim como qualquer outra pessoa carece do seu amor e sua misericórdia. Deus, que o Senhor nos use para alcançar outras pessoas, que o Senhor nos use para demonstrar o teu amor para outras pessoas, e que as pessoas possam de fato olhar para nós e não ver o Marcelo, não ver quem estiver falando, não ver qualquer outra pessoa, mas que elas possam ver através de nós o amor do Senhor, que elas venham ser confrontadas em seus pecados pelo amor do Senhor, mas que ao mesmo tempo elas tenham consciência de que se elas errarem e elas se arrependerem, o Senhor perdoa. Deus, que o Senhor nos ajude nessa jornada, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos faça de fato viver uma comunidade bíblica, uma comunidade saudável, onde eu sei que eu posso contar com Davi, que eu sei que eu posso contar com o João, com o Lucas, com o Eric, com a Fran, com a Josi, que eu sei que eu posso contar com cada um aqui, e da mesma forma que eles saibam que eles possam também contar uns com os outros, Deus. Que o Senhor trabalhe nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, antes da gente encerrar, vou pedir para o Marcelo nem descer, para ele ficar aqui. Eu não sei se todos sabem, mas hoje se comemora o Dia do Pastor. Tá vendo? Olha pra você ver. E nós temos um pastor, né? E a gente vai homenageá-lo. Porque nós chamamos. Nós chamamos. Vou ler um texto. Eu não gosto dessas coisas não, gente. Por isso que a gente fez surpresa. Vamos lá. Há pastores de todos os tipos, jeitos, línguas e linhas de pensamento. Existem aqueles que nascem sentindo-se prontamente inclinados a esse propósito. Outros se descobrem pastores no meio da caminhada. E há ainda aqueles que fogem o quanto podem dessa tão imensa responsabilidade, mas que irremediavelmente se rendem a tamanha honra e trabalho. O Dia do Pastor nasceu com o intuito de cuidar dos pastores velhos e já aposentados, para que na velhice aqueles que tanto cuidaram fossem cuidados. Nasceu da cultura de que o pastor abre mão de uma carreira profissional, de confortos, luxos, para uma vida de desprendimentos cujo objetivo é ajuntar tesouros apenas no céu. Com o passar do tempo, tornou-se uma data para homenagear os pastores que dedicam-se aos cuidados com suas ovelhas. Na vida de um bom pastor, vemos o amor de Deus e os seus ensinamentos sendo ofertados. A verdade é que, infelizmente, nem sempre é assim. Ao longo de toda a história, homens maus, corrompidos pelo pecado, assumiram e ainda assumem posições de poder e influência sobre o povo. Lobos vestidos de pastores que se aproveitam da lã, da carne e da gordura das ovelhas. Nesse cenário, quão felizes são aqueles cujo pastor se desassocia disso. Quão benditas as ovelhas que são pastoreadas por alguém paternal, mas não paternalista. Que ainda que estejam nesse mundo pertencente ao maligno, têm em seus corações o alvo e os anseios para os seus futuros apenas no céu. Temos esse privilégio, sim. O Senhor nos regalou homens honrados e comprometidos com Ele, comprometidos com o Evangelho e com a noiva. Homens que servem e imitam um verdadeiro pastor, aquele que deu a sua vida pelas ovelhas, cujos olhos e corações estão inclinados para Ele. Homens que não são perfeitos, mas buscam a cada dia ter Cristo formado neles e dessa maneira também em nós. Hoje celebramos os nossos pastores. Louvamos a Deus por nos permitir viver e ser igreja com vocês. Oramos para que a cada dia o amor por alma se inflame, para que o Senhor renove as suas forças e que os abençoe, a fim de que o coração dessa geração se renda ao Senhor através de suas vidas e pregação do Evangelho. Amém? Amém. Aí nós temos
temos algumas lembrancinhas. Tem que... Esse é das crianças. Já abri? Pode abrir. Eles fizeram o que eles quiseram, tá? Aham. Preciso tomar cuidado, que eu não sei o que vai sair aqui, então... Recém-colado. Recém-colado. Mas é assim, É, você vai entender. eu vou entendendo. Eu vou descobrindo aqui, porque esse aqui é um mistério. Eu vou descobrir e eu vou... Enfim. Esse aqui é da igreja, da parte dos adultos, assinado por toda a igreja. Certeza? Certeza? Você não conhece essa pessoa que tá aí? Não. Faltou os cabelos grisalhos. Exatamente, não sou eu. É você 10 não anos sou eu, mais jovem. Não sou eu. É isso. E tem mais um presente para você, Marcelo. Nós louvamos a Deus por sua vida e nós queremos juntos como igreja orar por você, pelo seu ministério, que o Deus quase assim te obrigou, mas você vai ser. É tipo isso aí. E nós louvamos mesmo a Deus por sua vida, pelo seu trabalho, pelo seu empenho. Sabemos que não é fácil, né? Que a gente sabe que a maioria dos pastores hoje tem uma vida completamente pastoral, que se dedica somente à igreja, né? E você tem um trabalho paralelo e nós reconhecemos tudo isso. E vamos orar, tá bom? Amém. Quem puder estender as mãos sobre o nosso pastor e vamos agradecer a Deus pela vida dele. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, pelo teu cuidado, Senhor, a nos dar o Marcelo para cuidar de nós, ó Pai. Obrigada, Jesus, pelo empenho dele, pelo trabalho, pelo esforço, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar as tuas mãos sobre ele, Senhor, sobre as dificuldades dele, Senhor, sobre as imperfeições, ó Deus, para que tudo que nós possamos ver, Senhor, quando a gente olhe para ele, Senhor, seja o teu rosto, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor quebre as barreiras, quebre as dificuldades, ó Deus, e que a cada vez, Senhor, que ele sinta desânimo, vontade de desistir, ó Deus, o seu amor o impulsione a continuar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida do Marcelo, nós te louvamos, Senhor, pela família dele, pela esposa, pelos filhos, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, porque olhando para eles nós já tivemos, Jesus. Obrigada, Jesus, pela vida dele, obrigada, Jesus, por esse ministério, obrigada, Jesus, porque nós estamos vendo, Senhor, os frutos do trabalho dele, ó Deus, e que o Senhor possa continuar abençoando, que o Senhor possa continuar derramando, Senhor, o seu amor, que o Senhor possa continuar derramando sabedoria, conhecimento, ó Deus, para que nós continuamos sendo ensinados, Senhor, pela vida do Marcelo. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa abrir, Senhor, as fronteiras, Senhor, alargar, Senhor, as fronteiras, ó Deus, e que ele, Senhor, chegue muito mais longe do que ele imagina, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida dele e nós Te glorificamos, ó Deus. Nós Te glorificamos, ó Deus, porque tudo provém de Ti, Senhor, inclusive esse ministério, Senhor, e tudo o que o Senhor tem feito através da vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e já Te agradecemos. Amém. Amém. Amém.